Então agora, qual é a diferença entre turistar e mochilar? Vocês lembram do vídeo anterior que eu falei do teatro indiano chiquérrimo, de Bollywood e do Taj Mahal? Pois é, vou pegar isso como base. Então o turista, ele iria já com o ingresso do teatro comprado, iria se programar todo para tá com um vestuário chique, finérrimo, riquíssimo, porque afinal de contas só os indianos ricos que vão nesses teatros. E é um espetáculo, é maravilhoso. O turista, ele também iria, mas provavelmente ele já não teria o ticket comprado com antecedência e toda essa elaboração. E ele iria se vestir até de uma forma mais simples, porque o turista, acho que eu troquei as bolas aqui, mas vocês vão entender. O turista, ele leva uma mala, né, cheia de roupas e acessórios para cada ocasião, de cada passeio que ele vai fazer. Então ele tem guia, ele tem carro, ele tem transporte, ele tem tudo programado, ele leva a bagagem. Quem vai fazer um turismo, que pode ser dirigindo, pilotando ou mesmo de passagem comprada, ele sabe onde vai, mas ele economiza na bagagem, né? E ele fica aberto para estar mais simples, participativo do meio, porém ele vai ver os pontos turísticos e as principais atrações. Mas ele faz as coisas de acordo com a localização, com o dia. Ah, hoje tem teatro, então a gente compra o ingresso aqui hoje, agora. Ah, não, mas hoje tem um jogo ali, então vamos nesse jogo e amanhã a gente vai no teatro. Então ele participa das coisas locais com essa abertura, ele faz algumas coisas na hora e ele se veste de uma forma mais simples, resumidamente aqui. Já quando você tá mochilando, o que acontece? Vamos pegar lá o exemplo do teatro no meu mochilão da Índia. Quando que eu iria lembrar ou pensar em assistir um teatro de Bollywood? Ou até mesmo saber disso, não sei. Eu sou dançarina, então foi maravilhoso esse espetáculo dançante. Gente, o Taj Mahal saiu do chão do palco levantando e dançarinos de Bollywood. Assistam, procurem Bollywood. É maravilhoso, eu já dancei também. E aí, como que eu fui parar nisso? Bom, eu e minha irmã descemos do ônibus desesperadamente, que a gente teve que pegar de madrugada com um bando de indianos sem falar nada de inglês. E aí a gente conseguiu, né, que um cara entrasse no ônibus falando inglês e arrancasse a gente do ônibus, a gente entendendo mais ou menos, e eu passei a mão numa senhorinha, uma venezuelana de 84 anos, que eu vi lá no meio do ônibus e falei, vamos levar ela com a gente. Aí, pegamos essa senhorinha que estava fazendo seu mochilão sozinho, eu até choro, gente, que eu me emociono, isso é massa demais. E aí, nós ficamos no hotel juntas e demos uns passeios juntas e ela já tinha, mesmo andando de mochilão, programado um teatro. Então ela estava fazendo um turismo de mochilão. Aí fomos com ela ver que história é essa. Ela ia no local, falou que teatro que era, que espetáculo que era e ele ia lá comprar o ingresso. Tá vendo? Ela estava turistando. Ela não era nem turista. Ela já estava com tudo pronto, com guia, tudo marcado certinho, de mala, hotelzinho na mão, né? Então ela estava turistando. E eu e minha irmã estávamos mochilando. Nessas loucuras, encontramos uma turistanda, catamos ela e com a programação turística dela, nós falamos assim, eu também quero ir nesse teatro. Pronto, já arranjamos uma coisa super chiquérrima pra gente fazer. E como que a gente vai nisso? Sem roupa, sem sapato? Bom, a gente vai do jeito que a gente tá aqui. A gente tinha comprado já aquela roupa básica indiana, né? Aquela calça folgadona e tudo, porque na verdade, que eu me lembro, eu levei uma muda de roupa apenas, que eu disse, é o meu estilo, eu vou comprar tudo lá, e lá é baratíssimo, né? Então, o que a gente fez? Se vestiu de moda indiana, que na verdade, algumas coisas nem eles mesmos usam, né? É mais comercial mesmo. Então, eu me vesti de moda indiana, com uma sandalinha, e fui. As pessoas sabem que nós somos turistas, então elas não se importam muito com o nosso vestuário. E às vezes os turistas são ricos, né? Mas eles ainda não sabem identificar o mochileiro do turista em si. Então, a gente fez uma grande aventura nessa ida ao Taj Mahal e a gente conseguiu ainda né, um super espetáculo chiquérrimo, gente, que eu jamais iria ver pessoalmente na minha vida se eu tivesse só mochilando sozinha, né? E dentro de um roteiro, sem me abrir para conviver e participar das coisas ali. Então essa é a diferença. O turista,
Como eu falei no outro vídeo, você tem uma visita, um passeio, um conhecimento nos pontos turísticos. Quando eu vou mochilar, eu também tenho. É óbvio que se eu vou num lugar desses diferentes, que talvez eu não volte nunca mais na minha vida, eu vou ver uma das 7 maravilhas do mundo, né? O Taj Mahal, eu vou ver o Rio Ganges. Eu tenho lugares que eu sei que tá na internet que é ponto obrigatório de visita, né? Claro que eu vou lá. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou como o turista. Eu vou mais livre. Eu chego e vejo o que vai rolar. Eu vou turistar, mas aí agora é que entra a diferença do mochilar. Porque o mochileiro, normalmente ele vai pelas formas mais baratas que tem, né? E às vezes as formas mais baratas, elas não são pré-programadas. Então, a gente vai, obviamente que para lá a gente teve que ir de avião. Mas chegando lá, a gente não conseguia nem sair do aeroporto, porque nem táxi tinha. Era só táxi dos guias já contratados pelos turistas. Então, como mochileira, a gente teve que aprender, se virar, conseguir se comunicar e encontrar um metrô que ia deixar a gente lá em Nova Delhi ou em Old Delhi. Aí a gente foi, né, naquela aventura. Chegando lá, pá, que susto! O que eu faço? Para onde eu vou? Porque a Índia não é nada turística, né? Não tem informações, não tem nada. E a gente localizou uma caixinha, assim, uma portinha que deveria ser alguma agência. Tudo muito estranho. Será? Bom, vamos confiar, é barato mesmo. E aí a gente comprou esse ônibus para ir para o Taj Mahal. É uma das cidades assim mais feias que tem, uma das coisas mais lindas. E aí a gente conseguiu, através dessa agência, ficar num hotel de turista, um hotel bacana, né, com um conforto X e tal, porque era o que tinha. Então, como mochileira, a gente topou na hora, porque a gente não sabia andar ainda por ali, a gente ainda ia entender. E aí a gente começou a compreender as coisas, mas num lugar seguro, num lugar que dava para descansar e dar uma relaxada para entender as coisas. O turista, normalmente, ele já tem alguns tipos de hotel, né? Aliás, o turista não, quem tá turistando. Por exemplo, lá fora tem os Ibis, né? E esses hotéis, assim, hostels, que são de marca, digamos assim. O mochileiro, ele acaba indo para algum deles por falta de opção ou porque ele fica sabendo na hora. Então, foi isso que aconteceu com a gente, né? E aí, a gente foi, porque não tinha outra opção. E então, a gente tinha que sair de madrugada, sozinha, na rua da Índia, com um bando de homem, e ir para um lugar esquisito, que as ruelas lá são bem esquisitas, e fomos sem entender nada, e pegaram um ticket da nossa mão, e enfiaram a gente dentro de um ônibus, e só um bando de homem, o motorista parecia um açougueiro, e aí a gente ficou, né, com aquela cara de brava e séria, o que tá acontecendo e para onde a gente vai. Quando deu de manhã, a gente tranquilizou um pouco, que depois mais começaram a entrar umas meninas, poucas, mas entraram. E aí de manhã esse cara falando em inglês, que eu falei no último áudio, tirou a gente do ônibus, a gente, estou entendendo alguma coisa. Vamos descer, foi onde eu catei a senhorinha de 84 anos, e aí pronto. A gente tinha que realmente descer ali, porque esse ônibus ele ia e voltava, só isso. Então a gente ia voltar para a loucura de Old Delhi sem parar em Varanasi. E aí, Varanasi? Eu sou péssima para guardar os lugares, gente, mas é onde tem um Taj Mahal. Bom, e aí a gente tinha que começar a outra etapa do negócio. Conseguir um transporte, saber para onde a gente ia dormir agora, e o que a gente ia fazer ali, porque o Taj Mahal ia ser só no dia seguinte. E aí, uma turistanda, que estava com a gente, a senhorinha de 84 anos, nos acompanhou nessa parte mochilística. Então, de repente, no meio de um bando de tuk-tuk hindus, apareceu um muçulmano, que parecia ser mais tranquilo, a gente conseguia se comunicar, entender, dava uma acalmada nas coisas. Aí nós fomos com ele e a gente falou, vamos, cabe 2, não, cabe 3, vamos nós 3. A gente não largou a senhorinha. E aí ele levou a gente para um hotel muçulmano e foi super legal. Aí ele pagou o jantar, jantou com a gente, olha que massa. Isso acontece com mochileiros, isso não acontece com um turista. E aí a gente sentada assim num hotel super bacana, via camelos passando na rua, essas coisas, ó, de novo, são emocionantes. E aí a senhorinha falou,
eu já tenho o meu turismo. Eu quero fazer isto, isto e isso. Então tinha um Taj Mahal, tinha um teatro e tal, não sei o quê. E aí, a gente como mochileira, o Taj Mahal a gente já sabe o que é ir. Mas e esse teatro? Vamos lá ver o que é isso também. Entende? Então, a diferença é que no mochileiro acontecem as coisas. Ele tá ali aberto sem saber exatamente para onde ele vai, o que ele vai fazer, sendo que ele sabe onde ele está, porque ele foi para lá, e coisas que tem para fazer. Óbvios de turistar. Mas de resto, ele vai para onde tiver que ir, para onde surgir, para onde acontecer. Como eu dizia, os sinais, né? Vamos seguir os sinais. E sempre e só coisa boa acontecia. Aí depois eu vou falar um pouco também sobre a diferença de mochilar e de viver na estrada. Que também ainda tem mais uma última diferença nisso. E aí nós vamos conversar sobre algumas dicas e comportamentos, principalmente não só de roupas e o que carregar na mochila, transportar, mas também, principalmente para as mulheres, como lidar e como se comportar. Não que você vai deixar de ser você, mas são coisas assim de autoconhecimento profundo que fazem essas boas atrações acontecerem com segurança para você. Então, fica atento nessa série aí que tá super legal.